nascido em 27 de setembro de 1696, na vila de Marianella, na cidade de Nápoles, Itália. Afonso de Ligório era filho de família cristã, nobre e rica. Seus pais perceberam logo que Afonso tinha uma inteligência privilegiada. Por isso, fizeram questão de dar a ele as condições para ele estudar nas melhores escolas e universidades. Seu pai dedicava-se a prepará-lo nos estudos e sua mãe ocupava-se em formá-lo na fé cristã. E, de fato, sua mãe fez dele um cristão fervoroso. Além disso, Afonso destacou-se como escritor, poeta e músico. Com apenas 16 anos já era advogado, tendo conseguido doutorado em Direito Civil e Eclesiástico. O brilhante e jovem advogado Afonso de Ligório começou a exercer sua profissão no Fórum de Nápoles. Ao mesmo tempo, cultivava uma intensa vida espiritual. Por enxergar a corrupção entre os detentores do poder, ele decidiu nunca advogar em favor da corte. Fora a corte, atendia a todos com a mesma atenção e empenho, mas fazia questão de dar o primeiro lugar de seus atendimentos aos pobres, aqueles que não teriam como pagar os honorários de um advogado. Após 10 anos de trabalho intenso, Afonso de Ligório tornou-se um advogado de sucesso, famoso em toda a Itália. Porém, a política lhe reservava uma triste surpresa. Por causa da influência de alguns poderosos, ele perdeu uma causa importante, injustamente. A perda dessa causa teve uma enorme repercussão, prejudicando uma faixa social menos favorecida. Isso fez com que ele tivesse uma grande desilusão. Ele já vinha refletindo e escrevendo sobre a corrupção moral de sua época. Assim, depois desse fato, ele abandonou tudo e decidiu entrar para a vida religiosa. O pai de Santo Afonso, a princípio, não queria que ele seguisse a vida religiosa. Porém, quando percebeu a alegria do filho ao renunciar aos títulos de nobreza e à herança, aceitou e viu que esta era sua vocação. Afonso estudou teologia e foi ordenado padre aos 30 anos, no ano 1726. Na ocasião, acrescentou o nome de Maria ao seu sobrenome, como forma de prestar homenagem a Jesus Cristo, através de sua mãe. A partir daí, todos os seus talentos e inteligência foram colocados a serviço do Evangelho. Logo destacou-se sua caridade e bondade para com os pobres. Tinha especial apreço em levar conforto espiritual a todos. Tornou-se um grande pregador, mesclando a ciência da oratória com o poder de Deus. Suas palavras reconciliavam inimigos, orientavam os desnorteados, consolavam os aflitos e curava corações. Santo Afonso tinha um poderoso lema de vida, tirado do Evangelho de São Lucas: Deus me enviou para evangelizar os pobres. Para melhor viver e aplicar este lema, ele fundou a Congregação do Santíssimo Redentor, que ficou conhecida em todo o mundo como a Congregação dos Padres Redentoristas. A missão dos redentoristas é exclusivamente a da pregação aos pobres, procurando regiões de população menosprezada, levando missões e retiros espirituais. O próprio Santo Afonso foi missionário no sul da Itália, reunindo multidões, pregando a palavra de Deus, ensinando tudo sobre a devoção a Maria. Além disso, ele mesclava sua atividade missionária com a de escritor. Escreveu livros importantes de conteúdo ascético e teológico. Por causa de sua obra falada e escrita, muitas conversões aconteceram. No ano de 1762, o Papa convidou Santo Afonso para ser o bispo da diocese de Santa Águeda dos Godos. Ele aceitou e foi bispo dessa diocese durante 13 anos. Afinal desse tempo, ele se retirou para um convento dos redentoristas, impossibilitado de continuar à frente da diocese, por causa de uma artrite degenerativa deformante. Mas, no convento, ele não ficou parado. Já quase cego e paralítico, ele completou sua obra literária, extensa e importantíssima. Ele escreveu nada menos que 120 livros e tratados. Entre os mais conhecidos destacam-se Glórias de Maria, Teologia Moral, Visitas ao Santíssimo Sacramento, e o Tratado sobre a Oração. Santo Afonso Maria de Ligório viveu ainda 12 anos, passando por muito sofrimento físico, e veio a falecer com 91 anos. Era o dia 1º de agosto de 1787, na cidade de Salerno, Itália. Foi canonizado no ano 1839. Alguns anos mais tarde, em 1871, foi declarado doutor da Igreja. Em 1950, o Papa Pio XII declarou o padroeiro dos confessores e dos teólogos de teologia moral. Senhor, concedei-me pelos méritos de Santo Afonso Maria de Ligório, o dom do verdadeiro amor fraternal. Com vossa graça, ajudai-me, pois não quero mais julgar, condenar, desprezar, excluir.
Que eu tenha humildade para aceitar os meus defeitos e procurar melhorá-los. Amém. Maria, espelho da justiça, rogai por nós.